Ó Zé, faz lá aí um café, só favor. Olha, são 2. Obrigado. José, muito obrigado por teres aceito o meu convite por estares aqui no podcast Conversas de Café. Obrigado eu, Ricardo, pelo convite. É com todo o gosto que estou aqui. E para começar, José, eu quero começar por fazer 3 perguntas que faço sempre aos convidados, que é, o que é que preferes, PC ou Mac? Mac, Pizza ou hambúrguer? hambúrguer. E qual é a câmera que estás a usar agora? Várias. Portanto, dependendo do que faço, tenho diferentes câmaras para os trabalhos que faço. Normalmente tenho sempre uma câmara de bolso Uhum. e depois tenho assim uma mais de guerra para trabalhos mais rápidos. E depois tenho uma que é meio termo, que é o que eu gosto de fotografar mais na rua. Não Ok, digo marcas para não ferir suscetibilidades. sim. E cada um também tem a sua marca favorita, por isso é o que é, não é? Exatamente. José, para quem não te conhece, quem és tu? Eu sei que é daquelas perguntas difíceis de responder, não é? Mas Bem, imagina que estás eu num pensei que, café eu pensei que vinha uma entrevista, um podcast sobre fotografia, agora e percebo que agora, talvez sim, seja psicanálise. Bem, é um pouco ok. mais. Começamos Bem, como começamos fosse bem então. alta definição e depois vamos para o que dizem os teus olhos e depois já vamos para a parte da fotografia. Ok, perfeito. Quem sou eu então? Pronto, sou José Farinha e Alcoólico anónimo? Não. ainda não cheguei Ok, lá, mas ok. para lá a caminho. E então depois da pandemia houve um salto bastante grande nessa etapa. Portanto, sou fotógrafo, independente, freelancer, como lhe queiram chamar. Ah, sou inicialmente tirei o curso de engenheiro, Uhum. na Faculdade de Engenharia do Porto, sou engenheiro de Minas, trabalhei 10 anos como engenheiro, E como é que. desde 2000. Não, força, continua, Ok. continua, continua. Não, sim, interrompe que depois Sim, também é sim. mais E é fácil, só de pá. fazer a ponte de como é que um engenheiro de Minas vai parar à fotografia. Se calhar Pois. ia chegar lá, eu é que Sim, interrompi não, mas logo. Sim. como é que chega lá? Opá, olha, na realidade, após 10 anos a trabalhar como engenheiro, percebi que, ok, em termos de retribuição financeira é espetacular, mas não estava minimamente feliz, no meu dia a dia profissional. E então resolvi experimentar outra, outra profissão e outra maneira de viver e trabalhar. E sem dúvida que a fotografia, estando presente já ah, nessa presente na minha vida e levou-me a essa decisão, foi pá, ok, gosto de fotografia, acho que seria uma boa carreira a seguir. Então dei o clique, mudei e tive ali uns anos complicados de mudança, porque não é fácil saíres de engenharia com um emprego super estável para de repente seres independente e completamente novo no meio da fotografia. Mas felizmente tudo correu bem e ainda aqui estou passado quase já 11, 12 anos, mais ou menos. Uhum. E tu já tinhas alguma ligação à fotografia? Tu já fazias fotografia como hobby? Como é que isso. Como é que foi? Porque eu percebo o que queres mudar, porque como tu mencionaste, é daquelas coisas que muitas vezes nós dizemos que o dinheiro não é tudo na vida, não é? Ahm, Temos de também ter paixão e gosto por aquilo que fazemos, mas como é que começou o bichinho da fotografia? Como é que começou? Olha, na realidade o bichinho da fotografia começou um bocadinho às costas de onde a engenharia me levou. Portanto, eu terminei o curso de engenharia em 2001 Uhum. assim que terminei o curso integrei um, um- um programa de estágios organizado pelo ICEP, que agora é a ICP, acho eu, que é o programa Contacto, e agora é o programa Inove Contacto, se não estou em erro, e esse programa levou-me a estagiar durante um ano numa empresa portuguesa de engenharia no Peru. Portanto, eu da Faculdade do Porto de Engenharia salto para Lima e para o Peru, e na minha bagagem achei que, quer dizer, vou estar um ano num país completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Isto em 2001, inícios, primórdios da internet, já Uhum. havia, mas já havia os chats do MSN e essas Sim. coisas.
mas ainda tudo muito virgem em termos de internet, e eu resolvi levar uma câmara fotográfica digital que cabia no bolso, era uma Canon ISOs. Foi a primeira câmara Canon ISOs que point and shoot que saiu digital, e tenho uma curiosidade mesmo engraçada que a câmera tinha definição 1.4 megapixels. Imensa qualidade. Super, super qualidade, topo de gama. Opa, e então levei, a câmera era mesmo pequena, cabia no bolso, e assim foi, levei-a comigo na bagagem para o Peru, que passei lá um ano, e a partir daí, pá, as minhas viagens que fiz dentro do Peru, fui documentando e tirando fotografias, já que tinha a câmera comigo, mesmo no bolso, fui fotografando, e pá, as pessoas pediam-me sempre, ei, pá, manda aí histórias do Peru, conta coisas, escreve um diário, qualquer coisa, e eu disse, ok, então faço um diário de viagem e das minhas experiências, mas visual, só com imagens. Pá, e fui mandando então fotografias que ia selecionando, pá, e de repente o feedback Era positivo. era bastante positivo, e era, pá, não, estás a mostrar umas imagens completamente diferentes do que nós estamos habituados do Peru, não é? Machu Picchu e todas as partes históricas, que as pessoas, pá, têm uma ideia visual no imaginário delas, e eu fui fazendo algumas imagens mais de rua, e aí surgiu a minha paixão por fotografia de rua, na Uhum. realidade. E depois, a partir desse feedback, fui continuando a fotografar. Depois vim para Portugal, continuei a trabalhar como engenheiro, e continuei a fotografar. Fiz alguns cursos, de tipo workshops de fotografia, para perceber o que é que eu estava a fazer também. Portanto, fiz o curso preto e branco e revelação na altura. E depois participei já em Inglaterra. Participei em dois workshops de dois fotógrafos da Magnum, o Chris Steele Perkins e o Nikos Ekamonopoulos, que acho que também foi aí um grande salto em termos de perceber melhor o meu caminho na fotografia. E entretanto, eu disse em Inglaterra, porque entretanto a engenharia também me levou para a Inglaterra a trabalhar. Em 2007 saí de Portugal, fui trabalhar para Londres como engenheiro. E foi aí que se deu A a mudança, grande sim. mudança de desistir da engenharia, portanto, perto de 2010 a ideia tomou forma. Em 2011 pedi uma licença sabática da empresa, comecei a fazer umas coisas na área de fotografia, tive o meu primeiro cliente e trabalho pago na área da fotografia. Pá, e depois fiz ali 2 anos, um bocadinho de trabalho de engenheiro, um bocadinho de trabalho de fotógrafo, até que finalmente, infelizmente, a fotografia se sobrepôs, e pronto, e a partir daí desisti completamente da fotografia e da fotografia, da De engenharia, engenharia, sim. e dediquei-me à fotografia. Sabias que este episódio é patrocinado pelos membros do Patreon do podcast? É graças aos membros que o podcast Conversas Café ainda existe. Por isso, se quiseres apoiar, tens o link na descrição que vai-te dar acesso a conteúdo extra e também à comunidade do Discord. Obrigado por estares desse lado e vamos continuar com o episódio. Tenho duas questões para te fazer. Se calhar vou começar pela primeira, que é falar sobre a tua ida um, até o Peru. O que é que te fez virar mais para a fotografia de rua? Porque tu mencionaste e bem que normalmente as pessoas vão àqueles locais turísticos, não é? E fazem aquelas fotos típicas da paisagem, não é? Sim, sim, Assim, monumentos. do ambiente, sim. Mas tu se calhar foste mais para outra vertente. Foi porque querias ser diferente ou aquilo é que te despertava o olhar, aquilo é que era o teu interesse? Ricardo, eu acho que foi muito honesto da minha parte a descoberta do gosto pela fotografia de rua, não foi algo pensado, foi eu. Natural. Exatamente, foi muito. Ok, eu estou a fazer as minhas viagens, tinha a câmera, e aquilo que me desperta a vontade de fotografar, eu tirava a câmera e fazia o clique. E portanto foi muito natural da minha parte, e acho que ainda mantenho um bocadinho essa. ah, Pá, naturalidade eu só fotografo, principalmente na rua, quando tenho o instinto de fotografar. Eu não sou o tipo de fotógrafo que vai atrás da fotografia, quer dizer, às vezes uma pessoa, claro, que percebe que há aqui uma situação que poderá acontecer e já estás à espera e vais atrás da fotografia, entre aspas, mas não sou muito mais de sigo, faço os meus passeios e as minhas voltas, e vou tirando fotografias daquilo que me apetece e daquilo que vejo e que me instintivamente vou dar o clique.
E, Uhum. portanto, foi por aí, naturalmente, que surgiu a vontade de fotografar na rua, sem saber o que era, né? Na altura que eu estava no Peru em 2002, que passei lá o ano 2002, eu não fazia a mínima ideia o que era fotografia de rua, nem sim, já tinha visto alguma exposição de fotografia, ou conhecia aqueles nomes que toda a gente conhece na fotografia, mas nunca tinha explorado Muito esse mundo. muito esse Sim. mundo. E só a partir, provavelmente, de ter a ideia de, ok, acho que a fotografia está a ocupar um espaço mais importante do que só um hobby, é que eu comecei aí sim a explorar muito mais e através dos workshops e a conhecer fotógrafos pá, que fazem fotografia de rua muito, muito bem e a perceber abordagens e tal, e depois tentando criar também a tua própria maneira de ver, que eu acho que Uhum. isso é que é o A, mais a nossa difícil. linguagem, não é? Exatamente. Sim. Sim, faz todo o sentido porque parece que não tem nada a ver, mas agarrando o meu exemplo, eu quando comecei a fotografar, hoje em dia faço um pouco tudo, mas aquilo que eu acho que é aquilo que eu gosto mais de fazer e aquilo que eu sinto que é a minha praia, é fazer casamentos, fotografar casamentos. E nunca na vida eu diria que era algo que eu achasse que era a minha praia. Se eu fosse pensar no Ricardo, que começou a fotografar em 2007, perguntavam o que é que eu queria fotografar e eu dizia que queria fotografar bandas, Sim, sim, yeah, eu estive ligado à música e por acaso houve um patrão meu que comecei a trabalhar para essa pessoa e que me perguntou: queres fazer um casamento comigo? E eu pensei: casamento? Epá, isso vai ser uma seca do caraças. Mas é tal coisa, são situações da nossa vida que acontecem naturalmente, contigo foi sim, natural, sim, estavas lá, agarraste na câmara, começaste a fazer e nós nem damos por isso, e depois a é partir verdade. daí cria aquele bichinho. Eu não sabia, nem sabia que se fazia dinheiro, por exemplo, na altura com casamentos. Para mim, casamentos era uma coisa, sei lá, labrega, por assim dizer. Sim, 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 e há E muito estigma dos casamentos e tal, sim, ai, fotografos de casamentos e tal, casamentos. opá, E até a ai, fotografia de rua, quem eu às também já vezes. fiz bastantes casamentos, Casamentos, não te se vou tirar calhar. o lugar. Não, não, mas eu estou a agarrar nisto porquê? Porque até mencionaste uma coisa engraçada, que é quando começamos algo, nem sabemos bem o que é que estamos a fazer, entre aspas, Sim, não é? Porque sim. pensamos, ok, gosto de fotografia de rua ou gosto de fotografar, seja o que for, nós fazemos porque é natural. Sim, acaba por ser, tu Não. acabas por descobrir o teu próprio caminho, e eu acho, e falo por mim, logicamente, depois depende de pessoa para pessoa, Claro. mas acho que se tiveres muito consciente de eu quero ser fotógrafo de rua e vais atrás daquilo, às vezes o forçar ainda torna a coisa mais complicada e mais difícil, provavelmente descobrires a tua própria linguagem, a tua própria maneira de ver as coisas e como é que tu queres transmitir aquilo que vais sentindo com a câmera na mão. Mas até pegando um bocadinho naquilo que disseste de fotografar os casamentos e como é que surgiu também a fotografar casamentos na tua parte profissional da fotografia, eu, quando comecei em Londres, Ricardo, eu experimentei de tudo. Ok, já sabia que tinha um gosto de fotografar na rua, o dia a dia e quase. Eu costumo chamar. Para mim, a rua é tipo um teatro Uhum. em que tudo acontece e aqueles momentos lindos do dia a dia que já nem nos apercebemos porque são tão rotineiros. Quando se consegue congelar isso numa imagem, para mim é a fotografia que me faz feliz. É uau, passei por ali, vi, consegui fotografar, captei aquilo que quis e correu bem, porque às vezes não corre. Sim, claro. Pá, e uma boa fotografia de rua para mim é a minha praia, como estavas a falar um bocado, e Uhum. é como te traz felicidade, enquanto fotógrafo. Uhum. Mas quando iniciei o meu périplo de, ok, vou transformar a minha vida da engenharia para a fotografia, fiz casamentos, fiz tapete vermelho, fiz eventos cooperativos, fiz retratos, assisti. Eu tenho uma história fixe, e acho que posso contar aqui. Eu estava lá em Londres e então, pá, sei lá, ok, se calhar posso ser um fotógrafo de estúdio ou pode ser a minha vertente, tenho que experimentar. Uhum. E então, para começar, lógico, não vais montar um estúdio, qual é o primeiro passo? Ser assistente, ok? E então mandei vários e-mails para várias posições que iam aparecendo como assistente e calhei de ser chamado para assistir um fotógrafo inglês Uhum. que é bastante conhecido de fotografia de estudo e comercial, que é o Rankin. E assim foi. Ele disse: Ok, nós estamos a fazer, temos aqui uma posição para assistente.
mas assistente, que ele é um gajo conhecido, então era assistente tipo fim de linha mesmo, que estava ali a segurar no refletor. E ele disse: Ok, estamos a fazer umas experiências, vens cá por 2 dias, vai haver dois shoots comerciais e estás cá nos dois. O primeiro era para a Swatch, e eu fiz tudo, né? Tirar cafés, trazer comida, tudo que possas imaginar, até que consegui lá segurar no refletor. E o segundo, e aí é que é a história que é piada, era para a Triumph, de Hum, lingerie. sim. E então eu segurei o refletor, porque os gajos chamam, manda cá tu, estás aí disponível, pega aí no refletor. Então fiquei de joelhos em frente à Helena Christiansen de lingerie. Foi para mim um momento alto da minha carreira de estúdio. E depois também percebi que, vá, não é isso que eu quero. Não quero estar nessa posição sempre. Sim. É, Não, mas mesmo o mundo depois da fotografia sim, da comercial, fotografia pá, não, comercial. não, não, não me disse tanto. Mas eu experimentei tudo, para tudo isto para dizer que, pá, fiz tudo. E acho que é importante uma pessoa experimentar e perceber o O que é que que é na que quer, realidade o que é que gosta. quer e o que é que não quer. Exatamente. Sim, e também sou muito apologista disso, porque nós até experimentarmos várias áreas da fotografia nem sabemos bem se gostamos das outras ou não. Como eu disse, agarrei no exemplo dos casamentos, mas até algo que faço muito agora que é trabalhos cooperativos. Eu pensava que ia ser uma grande seca, porque há sempre aqueles comentários entre colegas, sabes? De ei, esse trabalho é grande seca, vais fazer isso, é aborrecido. Por exemplo, o lado de estúdio já não tenho esse interesse, porque também, como tu, eu fiz e pensei, pá, isto de estúdio não é para mim. Mas depois, eventos, não me importa ficar 8 horas, 10 horas, 12 o que seja num evento, pode estar a ser num anfiteatro, numa sala, um salão, seja o que for, não me importa, acho aquilo engraçado. Sim, Mas sim, já tu conheces bastante gente. é isso, isso depois depende de cada um e eu acho que nós depois adaptamos. E eu queria agarrar nisso de Londres, essa era a minha segunda pergunta, tinha dito que queria fazer duas. A outra é, e se calhar já falaste um pouco sobre isso, mas como é que foi na altura que mudaste de país? É um país completamente diferente de Portugal. Ahm, para também ficares a par, eu vivi durante muitos anos no Canadá, então também tenho a realidade de um país de língua inglesa que é muito diferente do nosso. Sim. Nunca Ahm, fui ao Canadá, mas sem dúvida que é é muito diferente, diferente. certeza. Como é que foi chegar lá e fazer os primeiros trabalhos de fotografia? Foi como tu disseste? Foi enviar os e-mails? Foi, já tinhas alguma ideia como é que ia ser? Pá, 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 Isso pá, é sempre pá. complicado. Não É, sei se podes ir por aí, mas não, desculpa. assim, não posso, não, não, não tenho grandes segredos em relação a isso. Pá, olha, na realidade foi um bocadinho através de, ok, tenho a vontade, e fui atrás de tentar a conhecer pessoas, não é? Uhum, Logicamente. E então fiz esses workshops e também fiz um curso técnico de fotografia de estúdio. E nesse curso pós-laboral, que eu fiz fotografia de estúdio lá no Kensington and Chelsea College, pá, era 2 vezes por semana, depois de trabalho, opá, e fui conhecendo pessoas e o professor que colecionava a parte de estúdio, pá, deu-me um apoio substancial e, pá, e disse, mas tu não és engenheiro, mas pá, devias até pensar 2 vezes e tal. E foi o meu primeiro trabalho pago, foi fotografar um evento organizado pelo colégio do Kensington and Chelsea, em que me contrataram porque ele estava lá o presidente do colégio e depois ia um ministro ou alguém e era para fazer a cobertura do evento. uhum. Portanto, esse foi o meu primeiro trabalho pago. Pá, e depois a partir daí vais conhecendo, vais falando, vais fazendo. Vai surgindo. Fiz muita coisa também de borla, O que é normal para mas que é começar, normal porque sim. precisas de portfólio. E a partir daí, acho que as pessoas também depois, mesmo quando fazes trabalhos inicialmente que até possam ser mal pagos, ou até inicialmente sem ter remuneração nenhuma, depois também às vezes as pessoas gostam de ti, gostam do teu trabalho, voltam-te a chamar, olha, desta vez já pode ser pago. E pronto, e a partir daí foi uma bolita de neve que foi crescendo e até ao ponto em que consegui abandonar a engenharia Uhum, e viver só da fotografia, mas não foi fácil. uhum. Vai, e estavas a falar de Londres, porque pá, é um sítio completamente diferente, apesar que aqui também tem uma forte comunidade de fotógrafos e também é bastante competitivo. Uhum. Londres foi Acho que se calhar de Londres, extremamente competitivo, não é? difícil, Sim. mas ao mesmo tempo, e também é interessante dizer isto, acho eu, como é uma cidade em que se passa tantas coisas, também há muitas oportunidades. E isso é uma mais-valia, porque apesar de ser muito competitivo e haver muita gente, também há muitas oportunidades e depois de conseguires agarrá-las,
pá, e claro, com esforço, trabalho, dedicação, consegues ir subindo. E é outra coisa que eu acho que é importante, e tu também provavelmente sentiste isso, no Canadá. Ah, o trabalho é muito valorizado lá fora. E em Londres, tu és muito valorizado se trabalhas bem. Portanto, não há aquela coisa de, como aqui em Portugal, acho que está em grande mudança. Eu vivi 12 anos em Londres, portanto, saí de um Portugal completamente diferente de que Saíste quando voltei basicamente no início da da crise. Troika, sim. Sim, foi em Sim, 2007, 2007. foi antes, Eu fui em 2011, foi tipo que já estava, Portugal estava mesmo em queda. em queda. Pronto. Sim, E acho que, que agora está diferente, encontro um país bastante diferente, mas ao mesmo tempo ainda há algumas coisas que poderá evoluir muito mais, e uma das coisas para mim é essencial é a valorização do trabalho. Trabalhas bem, és dedicado, fazes um bom trabalho, tens que ser bem pago. uhum, E nisso, acho que em Londres foi uma mais-valia que talvez se eu tivesse mudado aqui tivesse sido um bocadinho mais difícil. Saltar de um emprego estável, que é relativamente bem remunerado, como é a engenharia, para um trabalho de freelancer. Lá em uhum, Londres, essa mudança também foi difícil, mas a partir do momento em que começas a trabalhar e a ter o teu leque de clientes, o trabalho é bem pago. uhum. Portanto, tu esforças-te, mas és recompensado, és valorizado. Sim, Isso é sim, muito importante. sim. E acho que faz sentido, e eu concordo em tudo que tu disseste, porque ahm, e eu acho o que tu disseste que em Portugal já está a mudar, e eu acho que está. Eu tive, para teres uma ideia, 6 anos no Canadá. Voltei no final de 2017 e também estava naquela, volto, não volto. A maior parte dos amigos é aquela história sempre, ei, não voltes, aí tens Sim, sim, trabalho está e horrível. O está sempre que é que estás a horrível. fazer? Estás Sim, aí tão bem. basicamente era sobre essas histórias. Pá, mas também queria voltar, né? Portugal, pelo menos para mim, o que eu via era que Portugal é a minha terra, quero voltar, é o meu país. Arrisquei e não me arrependo de nada, e também não me arrependo nada de ter saído, porque ganhei imensa bagagem, como costuma-se dizer. Mas o que tu disseste, eu vejo muito Lisboa agora dessa forma, porque eu sou um outsider de Lisboa, como nós falámos em off. Eu vim do Algarve e nunca tinha trabalhado em Lisboa. Fiz pequenos trabalhos, mas não a viver como estou a viver agora, e sinto isso também, que é, embora seja um mercado cheio, quase saturado, por assim dizer, que há muito também esta frase que nós dizemos, né, que os mercados estão saturados, há muita gente, é verdade, mas eu acho que se nós conseguirmos agarrar as oportunidades, as pessoas também, e as empresas, não é, dão-nos valor, e felizmente isso está a mudar. Se lá fora eu sentia que isso já estava quase no ADN das pessoas, não é, ou das empresas, Sim, sim, completamente. Lá fora é lá fora mesmo eles isso, dão já mesmo em está no valor, ADN. sim. Eu sinto é que lá fora, se calhar, porque isso já vem de trás, e se calhar não apanharam tantas crises ou da mesma forma que nós. Eu acho que cá é logo a primeira coisa que se faz, e tu se calhar sabes disso também, é basta uma crise, ou, por exemplo, agora fala-se muito de inflação, embora que se fale um bocadinho menos, mas no final do ano passado e no início deste ano era muita inflação, inflação, era logo os budgets temos que cortar, não se Sim, pode gastar sim, tanto. O Tuga, quando é para apertar, é é aperta ao fácil. máximo, é Depois fácil. para voltar Sim, para voltar a leva o seu levantar tempo. leva o seu tempo. Sim, sem dúvida. Não sei se concordas, mas lá fora o que eu via é podia haver uma crise. Eu mudei-me para o Canadá na altura que Portugal estava mesmo no máximo troika possível. Na altura, até o primeiro-ministro disse aos jovens: os jovens têm possibilidade de imigrem, e até eu e muitos amigos meus imigraram na altura por isso mesmo. Uma Não frase havia trabalho. triste, não é? Mas Triste, sim, pronto, é o que que é. para mim vai ficar para sempre na minha memória Sim, porque sim, não, é o que porque foi. realmente foste. Eu Sim, por acaso fui antes, mas é verdade. e o mais triste é que pronto, foi em horário nobre que ele disse isso mesmo para as televisões, mas pronto, é o que é. E pá, o que eu acho é que lá fora, mesmo com as crises, tentava-se pelo menos dar valor aos trabalhos, e eu sentia muito isso lá, fazia trabalhos cooperativos e também casamentos, fiz alguns de estúdio, mas também não vi que não era a minha praia, como tu disseste. E lá sentia que não era só mais um, não sentia que era só o freelancer, enquanto aqui, pronto, isto não é querer falar mal, mas muitas vezes em Portugal sentimos que somos mais um freelancer. Sim, sim, sim. Embora isso, como também estávamos aqui a falar, já está a mudar um Acho pouco. que sim. Acho que e acho que a pandemia veio acelerar essa mudança em valorizar mais o trabalho de freelancer. Uhum. Que muita gente, não é, com a pandemia acabou por chegar a trabalhar de casa, perceberam para lá, eu posso trabalhar de casa, posso fazer coisas, posso, não é só, não tenho que ser empregado de Da A, B ninguém. ou C, sim. Alguém Posso, não precisa estar sempre em cima de nós. exatamente. Portanto, acho que veio acelerar um bocado esse processo, mas sem dúvida que ainda há muito caminho a percorrer em termos de trabalhador independente aqui em Portugal. Digo isto e tu
provavelmente também sentiste isso. É uma diferença brutal todo o sistema, de trabalhador independente, quer seja depois de impostos, de segurança social, é muito mais difícil cá do que lá. Eu lá em Londres, um trabalhador independente é tratado como um trabalhador em empregado por Por alguém, alguém, sim. tem as mesmas regalias, tem as mesmas facilidades. Só para dar um curto exemplo, para não entrarmos muito aqui em termos Sim, políticos, políticos. eu como trabalhador independente em Londres podia, des apresentar as minhas próprias despesas, não precisava ter contabilidade organizada, portanto, para fazer contas de A menos, B igual a Uhum. C, quer dizer, não é preciso. Eles confiam em ti, apresentas tudo online também. Chega ao fim, ok, ganhei 1000, gastei 200, tenho um lucro de 800 e és taxado sobre isso. Pá, é muito mais fácil aqui a burocracia em termos, de trabalhador independente ainda tem bastantes passos para percorrer, mas vá. Sim, sim. Também só para falar um pouco desse tema, eu acho que também isto é algo que algumas pessoas já falaram no podcast, outras falaram nas redes sociais connosco sobre isso, que é também, se calhar a falta, não é bem, é que não há palavra certa, ou, por exemplo, não é bem uma associação, não é bem uma ordem, como uma ordem dos advogados, mas haver também algo para nós que somos Sim, sim, artistas, para percebes o que eu estou a dizer? Por exemplo, os advogados, como eu disse, têm a ordem dos advogados, os médicos, a mesma coisa. Não, não quer ter dizer que, alguma instituição por trás que eu que tente fazer sim, ou faça o lobby para sim, tem um tentar lado bom e um lado fazer. mau, como é óbvio, mas é tal coisa. É como Depois assim. também, como tudo na vida, mas depois, se calhar, algo desse género facilitava a vida dos profissionais, tanto de fotografia como vídeo. Aqui eu prefiro agarrar nesses do que agarrar noutros artistas Sim, como sim, sim, sim. designers, porque pronto, Sim, é sim, outro eu já mundo. nem sei também. Mas eu vejo isso porque isso já vamos falar, para falar disso, que tu falaste, não é? De impostos, despesas, porque também falar de orçamentos, porque era muito mais fácil se todos nós tivéssemos pelo menos um valor mínimo que soubéssemos o que cobrar. Um teto máximo acho que não deve existir, na minha opinião, porque cada um cobra o que quer, Sim, não sim, há sim. máximo. Mas Mas cada pelo um paga o menos que quer também, não é? é isso. Mas pelo menos um valor mínimo que seja tabulado, porque assim é mais fácil também todos se guiarem. Mas isto é aquelas conversas que depois dá para ir para Sim, outra sim, zona, sim, mas sim. é o que tu dizes. Eu acho que isto também, como Portugal é um bocado, é o free world, cada um faz o que quer, e depois ainda há esta parte do governo não facilitar a nossa vida. Eu acho que isso também dificulta um pouco, e se calhar as empresas ao final do dia podem também aproveitar-se Sim, um e pouco há disso. um aproveitamento, Sim. mas vá. Mas agora Mas está a saltando. mudar. Sim, está melhor. Eu acho que está melhor. E eu até posso contar aqui uma coisa que muitas vezes na nossa indústria, para terminar este tema, fala-se muito de não passar recibo, receber a dinheiro e assim. Hum, E já tive várias empresas que exigem mesmo, não é que eu queira fugir, ou seja, o que for, mas dizerem-me do género: Ah, Ricardo, tu passas fatura, é que nós estávamos em contato com outro fotógrafo que não passava e não queria passar. E até digo: Não, eu tenho todo o claro. interesse de passar, Sim, porque sim, pronto. lógico. Ao final do dia, se eu apresentar despesas, também, tipo, para o governo estou a ter income, não é? Estou a ganhar dinheiro, posso também investir, posso também, se quiser comprar uma casa, seja o que for, também tenho essa salvaguarda, não é? Dizer que o dinheiro não Lógico. cai do céu, etc. Mas isso já está a mudar também nas empresas, porque eu acho que antigamente havia muito aquela coisa de preferir, se calhar, contratar alguém por baixo da mesa, ainda há empresas que preferem, como é óbvio, mas sinto que, pelo menos aquelas que temos falado, que preferem mesmo pagar com fatura. É bom sinal, como disseste, as coisas estão a mudar. E voltando agora, vamos saltar de Portugal novamente para Londres, só para te falar mais um pouco sobre isso, sobre a tua experiência lá. Um, como é que foi, como é que tu vês, por exemplo, o mercado lá com o mercado comparando com o mercado de Portugal, em termos de fotografia de rua, como é que foi a tua experiência lá? Que é uma área que tu fotografas imenso. Sentes que em Portugal é mais difícil fazer fotografia de rua? Lá é mais aceitável? Como é que tu vês desse lado? Sei que isto é um Ah, tema difícil de falar, porque vai depender, se calhar, de experiência de cada um. sim. É assim, pronto, a fotografia de rua, convém fazer aqui duas distinções. Mesmo se fotografia de rua pelo gosto de fotografar e pela vontade e trabalho artístico é uma coisa, fotografia de rua depois como parte profissional é outra. Aí eu acho que poucos são os fotógrafos que provavelmente usam a fotografia de rua como forma de subsistência, no sentido, ok, só mesmo as pessoas já muito
conhecidas e conceituadas, e mesmo alguns casos que são contratados para fazer partes, uh, campanhas publicitárias, comerciais, estilo Fotografia de rua. fotografia de rua, sem ser tanto montada em estúdio. Uhum. Pronto, isso há uma distinção muito grande aí. Portanto, em comparação com a parte artística, eu acho que a fotografia de rua, quer em Londres, quer em Portugal, está bastante. Está bastante desenvolvida, é igual. Acho que há muitos fotógrafos no Reino Unido e nos outros países da Europa e do mundo, e aqui em Portugal a mesma coisa. Eu vejo trabalhos muito bons de fotografia aqui de rua, e depois cada um vai tendo a sua abordagem. Nos sítios, pá, quer seja Porto, Lisboa ou até outras cidades portuguesas. Acho que sim, acho que está muito, está equivalente. Lógico que depois também há mais espaço, e lá está. E eu acho que aí é que e volta a ser a grande diferença enorme, que ainda é uma constante. Londres e o Reino Unido é um mercado gigantesco. Portanto, lá, volta àquilo que falei há um bocadinho, há muitas mais oportunidades e há muito mais espaço para haver várias coisas a acontecer, e várias vertentes e várias galerias, que umas apostam numa fotografia mais documental ou de rua, noutros apostam numa fotografia mais conceptual. Há muito mais movimentação de exposições, de artistas, de conversas, de portfolio reviews, tudo. Há Uma muito comunidade, mais, se há calhar, uma mais. comunidade muito Sim, mais alargada. sim. Apesar de eu achar que, pá, aqui em Portugal as coisas, e principalmente até depois da minha chegada, eu vim em 2019 a Portugal, mesmo final de 2019, mesmo antes de rebentar a confusão toda em março de 2020 aqui na Europa. ah, Acho que Portugal está agora com muito mais espaço também, com muitos mais espaços dedicados à fotografia, com muitas mais coisas a acontecer, muitos mais eventos, muita mais movimentação artística também, em termos arte, fotografia. Portanto, acho que está no bom caminho. Acho que não há uma diferença assim tão abismal em termos do que se faz lá e do que se faz aqui, em termos de fotografia de rua. Sim, porque muitas vezes nós temos aquela coisa de olhar para os outros, que os outros é que são bons, não é? O Tuga tem muito essa, não é bem um poder, mas de olhar desvalorizar o que nós somos capazes de ser. Pensar de, lá fora é que se faz bem e cá não. Sim, Mas felizmente já não é bem lá assim. está. Eu acho que está a Tá mudar. mais. Acho que as coisas vão mudando, e nós aqui em Portugal provavelmente temos uma diferença em relação ao que se faz lá fora, e algumas coisas vão mudando mais lentamente, outras até são mais rápidas aqui, tenho uma abordagem diferente. Mas acho que sim, que às vezes é mais fácil tu, como fotógrafo, se ganhas um prémio lá fora, de repente aqui em Portugal és visto logo como uma espetacular, um grande fotógrafo, e se essa distinção não acontecer, ou essa valorização ex- externa não Depois só acontecer, interna, sim. é mais difícil tu seres valorizado primeiro internamente, e depois, ok, vá, depois até podes ser valorizado no estrangeiro também, mas a valorização interna inicial é mais difícil de acontecer. Uhum. Acho que é um bocado isso que ainda É, acontece em Portugal. Mas acho que também está a mudar. Agora, por exemplo, lá fora, e na parte do Reino Unido, que é onde eu estive mais concentrado, há uma forte aposta na fotografia local. uhum. Pá, ainda agora eu estive lá recentemente, e eles abriram mais um centro dedicado à fotografia documental inglesa. Pá, há muito, e há muitos nomes de fotógrafos ingleses, fotógrafos e fotógrafos, eu estou aqui a Generalizar, generalizar. sim. Há muita aposta, e há muita valorização do produto local, e ok, ter a percepção da fotografia feita no Reino Unido, e portanto eles querem apostar, porque é o que as pessoas que estão lá é que estão a documentar o que é que na realidade se passa. Portanto, é importante também cá percebermos que os fotógrafos estão cá e a trabalhar cá e a fazer trabalhos, quer sejam eles projetos
de longo prazo ou mais curto prazo, ou de um tema específico, ou até de fotografia de rua, nós estamos aqui a trabalhar para a documentação do que se passa cá em Portugal. Portanto, é importante que essa valorização do trabalho que está a ser feito aqui seja reconhecida. Sim, claro, porque muitas vezes esquecemos que o nosso quintal também tem coisas interessantes, não é só o quintal dos outros. Exatamente. Epá, há um exemplo, pá, engraçado, que é um exemplo que eu dou, e pá, de um fotógrafo inglês, que é o Chris Killip, que ele faleceu em 2000 recentemente, há uns anos atrás, e ele trabalhava com comunidades locais no Reino Unido, ficava em zonas nem era em Londres, era completamente afastado, em zonas completamente isoladas, e pá, desenvolveu trabalhos que agora são quase de culto. Uhum. Ou como outro fotógrafo que é acho que é Anders Peterson. O gajo tem um trabalho sobre o café da esquina de casa dele. E tu vês o livro, pá, o livro é espetacular. Percebe? Não é preciso realmente ir muito longe para ter ali perto matéria para fotografar. Uhum. Sim, é muito por aí. Eu concordo plenamente, porque é daquelas coisas que até isto parece não ter nada a ver, mas para mim também tem a ver, que é quando pensamos em ir viajar, pensamos sempre, Vamos viajar, ok, então vamos a que país? Não, podemos viajar dentro de Portugal porque também tem coisas para visitar. É a mesma coisa com a fotografia. Se queremos fotografar, para que precisamos de ir até outro país para fotografar? Se podemos fotografar aqui ao lado de casa, porque às vezes temos, não é? Estamos falta-nos criatividade, basta sair à rua com a câmera e se calhar sentir, como tu disseste, que a fotografia de rua às vezes pode fazer, vais dando uma caminhada, seja o que for, e naquele momento pensas, olha, isto é brutal para fotografar, agarras na câmera e fotografas. Às vezes basta sairmos da nossa bolha de conforto, ou nossa zona de conforto, não é? E, e explorar Sim, e se calhar vai surgir ideias, vamos sim, sem ter... dúvida, mas acrescento um ponto de vista que, por acaso, acho que aconteceu um bocadinho comigo no início. Apesar que o meu início foi no estrangeiro, mas quando voltava cá a Portugal, eu sentia-me mais inibido a fotografar cá. Uhum. Pelo facto de. Pode parecer até um bocado estúpido isto, mas pelo facto de falares a mesma língua, às vezes na fotografia de rua tem muito aquela. Tens de ter a confiança de tirar a câmera e fotografar Uhum. sem permissão, não é? Pá, às vezes sim, faço retratos também de rua e uma pessoa fala e pede autorização para fazer o retrato quando é direcionado a alguém, mas a maioria da fotografia de rua é sem permissão. Tu agarras o momento e é aquele momento. E é engraçado que no início eu tinha mais dificuldade a fotografar em Portugal, por causa da língua. Porque às vezes por detrás do não falares a mesma língua, parece que te esquivas de mas porquê é que estás a fotografar? Porquê é que me apontaste a câmera? E tu já, pá, dizes ali umas coisas ou quando estás de férias num inglês e as pessoas nem percebem inglês e tu sentes-te ali um bocadinho mais confortável. A mim aconteceu isso um bocadinho. Uhum. Agora, eu acho que depois também com o tempo e com a tua confiança como fotógrafo, também ultrapassas isso e sem dúvida Portugal está cheio de matéria. Sim. Sim, depois é cada um agarrar naquilo que gosta. Agarrando nesse exemplo, como eu disse há pouco, eu comecei e gostava de fotografar concertos, o meu objetivo era ir em tour com bandas, fotografei imensos concertos locais e deves imaginar, eu tinha um imenso medo, comecei a fotografar concertos em 2007, se eu não estou em erro. Na altura tinha 16 anos, então aquilo metia-me um medo imenso entrar num concerto e pagava o bilhete, como é óbvio, e depois olhava assim à volta, onde é que eu me vim meter? Ainda por cima aquilo era um estilo de música mais pesada, era metal, hardcore, Ah, punk, também gostavas de. sim, Ok, eu também sou fã. então, então imagina no meio da confusão a pensar assim, eu vou levar, vou-me partir a câmara, este pessoal vai-me partir isto, mas depois ganhas também, e depois pensava, quem sou eu para estar aqui à frente a fotografar? Mas depois é tal coisa, uma pessoa vai ganhando a confiança Sim, vais ganhando confiança e vontade. e a vontade. Eu queria fazer-te, estou a agarrar aqui no meu telemóvel porque apontei aqui. Não, apontei aqui só uma frase que tu tens no teu Instagram que é Collecting Memories Through Photography. E eu achei engraçado, não sei se esta frase foi sacada do Pinterest, da net, não, mas eu achei engraçado. Não, quer Estou a dizer, brincar contigo. pode aparecer em mais sítios. Acho que não fui eu que inventei, certamente. Que é basicamente juntar memórias através da fotografia. E eu gostei desta frase porque
ao ver também o teu trabalho, e para quem está a ouvir e ver, vou deixar depois o link do trabalho do José no podcast, por isso, neste episódio do podcast, o teu Instagram e o teu website, por isso as pessoas podem visitar. Obrigado. Espero que Ahm, sim, espero que visitem. assim podem ver um pouco do teu trabalho de um engenheiro de Minas, É grande verdade. fotógrafo. Ahm, o que é que levou, por exemplo, a escrever esta frase? Foi algo que, se calhar, não é nada profundo. É que estou aqui, fui Não, por um quer dizer, caminho. olha, na realidade não é que eu tenha colocado a frase no profile do Instagram para ser algo de muito profundo, mas na realidade é o que eu sinto em relação. É um bocadinho a minha relação com a fotografia é um bocadinho essa, de construir uma memória futura. E na realidade, essa frase surgiu porque eu acabo por ter uma memória. Eu sou. Deixa-me explicar de outra maneira. Eu sou terrível em ideias de memória. Tipo, eu conheço alguém na rua, dizes-me o nome, eu passado, viro a cara para o lado, passado 5 segundos esqueci-me o nome da pessoa, depois tenho que ir atrás. Pá, desculpa lá, como é que te chamavas? É horrível. Pá, tenho uma memória terrível. Mas a fotografia traz-me uma memória brutal. Não só pela imagem em si, mas quase que, pá, nem se, porque eu digo quase 99% das vezes, eu lembro-me exatamente o que estava a fazer naquele momento em que eu fiz o clique. Pá, e eu acho isso espetacular porque para alguém que tem uma memória que é relativamente curta em termos de algumas coisas, logicamente, olhar para todo o meu arquivo e revejo bastante o arquivo e vejo fotos e ando para trás com fotos e eu, ok, tirei esta fotografia, eu estava ali, eu lembro-me do que é que fiz a seguir, do que é que fiz antes. E na realidade é isso, eu vou colecionando imagens que ficam, pá, de memória, que vou, Uhum. é a minha, eu vou construindo a minha própria memória através das Através das imagens que eu imagens que vou vias. fazendo. E qual foi o trabalho que deu mais gozo de fazer até hoje? Não sei se tens algum que deu-te mais gozo de fazer, se lembras assim de repente. Ou que foi um bom desafio que ao final do dia pensaste, ok, isto foi desafiante, mas. Opá, não sei. É assim, lá está, e é que eu separo muito. Eu Uhum. também faço muita separação de trabalho, vá comercial na fotografia, e de fotografia Pessoal, não é? pessoal, Autoria, sim. que eu gosto e que de autor e que até pode ser também um projeto. Mas, portanto, trabalho, faço essa distinção, portanto, deixando o trabalho pago e que faço também por gosto e porque gosto de fotografar, mas que é diferente. Tenho várias histórias de trabalhos pagos, mas acho que para aqui não vale a pena. Mas, pá, trabalhos pessoais e coisas que eu gosto, tenho, ponto um trabalho e um projeto que é infindável para mim, que é fotografar na rua. Portanto, para mim, esse trabalho de rua não acaba. Eu não fotografo, eu costumo não fotografar temas. No sentido, eu não pego na câmara, quando estou na rua, eu não pego na câmara a dizer, opá, eu vou fazer um trabalho sobre janelas. Pá, estou aqui Sim, a sim, tirar sim. uma cena completamente para o ar. Então vou para a rua só fotografar janelas. Não, eu normalmente vou para a rua, fotografo o que me apetece, depois chego a casa, vou passar um tempo de descarregar, que eu também não gosto de chegar a casa, descarregar e ver logo as fotos. Gosto de dormir sobre as fotos, de me esquecer do que fotografei, depois olho para elas e aí sim consigo fazer um trabalho de edição e seleção completamente isolado do momento em que fotografei. Portanto, quando estou aí na rua, fotografo como apetece. Pronto. Portanto, aí deixo-me levar pelo que a rua me dá. Depois, lógico também, e tu provavelmente viste alguns trabalhos que tenho Uhum. no meu site, aí já são trabalhos de fundo em que eu, ok, quis fazer e quis e ver com os meus próprios olhos. Portanto, há dois trabalhos para mim muito fortes que me marcaram também em termos de fotografia. Um foi ainda em Londres, quer dizer, ambos começaram em Londres, mas um deles foi pela proximidade, portanto, desde quando rebentou a crise dos refugiados, lá para 2012, 13, 14, que depois e foi, teve o expoente pá, em máximo em 2015, 16, e infelizmente ainda continua. Mas pá, eu digo, teve aquele pico muito forte na altura do pico da guerra da Síria, que infelizmente ainda continua também, e de outras guerras e de outras confusões todas no mundo. Eu estava em Londres e em Calais
havia um campo de refugiados não oficial, portanto, completamente não apoiado por nenhuma organização destas grandes, tipo ONU, a Cruz Vermelha e essas que Uhum. normalmente apoiam este tipo de coisas. E eu estava em Londres e, ok, pronto, é só meter-me num autocarro, ou num comboio, ou no ferry e estou em Calais, quer dizer, estava a 2 horas e tal de Calais. E eu estava uma confusão de notícias, o que é que se passava, o que é que não se passava, e eu fui lá. Inicialmente fiz-me voluntário com organizações mais pequenas, não governamentais, e depois estive lá e quando cheguei lá havia uma cidade que nasceu no meio do nada, com barracas de madeira, todas direitinhas, feitas com a ajuda das organizações não governamentais e dos voluntários. Havia restaurantes, cafés, mesquitas, igrejas, havia todo um mundo que nasceu ali, quase uma sociedade espontânea, criada por pessoas completamente em desespero e em busca de uma vida melhor, que se juntaram todas ali com um objetivo comum, que era atravessar para o Reino Unido, porque a fronteira do Reino Unido, uh, pelos acordos que havia na altura, agora nem sei se vai mudar, acho que ainda não muda mesmo com o Brexit, a fronteira no Reino Unido é em França. Portanto, quando tu passas o primeiro controle de passaporte, tens a polícia francesa, e depois logo a seguir tens a inglesa, portanto é ainda feito no território francês antes de te colocares no ferry ou no comboio para ir Sim. para a Inglaterra. Portanto as pessoas ficavam todas ali aglomeradas. E acho que esse foi um dos trabalhos mais marcantes para mim, como fotógrafo, também ainda estava um bocado a explorar a fotografia, essas coisas, que foi, de repente, perceber que para além do gosto de fotografar a rua, também tenho um bocadinho algumas causas que gosto de trabalhar e estar em conjunto e fazer fotografia também para tentar trazer e relembrar as pessoas que há certos problemas que se mantêm e convém que uma pessoa não se esqueça deles. Portanto, eu acho que esse trabalho que fiz um, em Calais, na Jungle, que era assim que se chamava a cidade, a vila, o agrupamento tinha um nome carinhoso de Jungle. E a partir daí também percebi que há certos trabalhos, certas causas que eu tenho minhas pessoais em que gosto também de trabalhar e fotografar essas coisas. Portanto, não faço muito por, ok, vou atrás de um trabalho, mas é algo que me inquieta, Mas uh, estás a mexer contigo está e a mexer precisas, comigo, então sim. também me faz fotografar, acho que é um bocado mais instintivamente. E tento então fazer uma abordagem mais positiva. Portanto, às vezes não me interessa tanto uma abordagem de fazer uma cobertura total do evento em termos mais de reportagem, não é bem isso às vezes o que me interessa, é mais, lá está, descobrir os pequenos momentos em que te faz olhar para uma imagem e perceber que mesmo no meio destas grandes confusões que há no mundo, há, há coisas muito parecidas entre nós. Pá, eu já vi, pá, tenho a felicidade de ter viajado bastante e realmente o mundo, apesar de muito diferente, é muito igual. E se nós tivermos essa noção, acho que nos aproxima muito mais como pessoas e conseguimos quebrar muito mais as barreiras e as diferenças depois culturais, percebendo que toda a gente vive mais ou menos da mesma maneira, tem as mesmas vontades, tem os mesmos, tem as mesmas preocupações. E acho que se a gente tiver essa noção é importante e talvez seja uma ajuda para também resolver muitos problemas. E é nesse tipo de abordagem, em termos de imagem e fotografia, que eu olho também para os meus trabalhos pessoais, em que, pronto, apoio algumas causas. Uhum. E esse, Achas. desculpe, Não, 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 era não. só para Força. terminar. Sim. Então, esse trabalho e o trabalho que desenvolvo e desenvolvi e continuo a desenvolver também até realmente as coisas mudarem é o da Palestina. Pronto, em Londres conheci um grupo de dança tradicional palestiniana, maioritariamente eram só mulheres, são só mulheres, que é o grupo Aouia, e a partir daí fotografei, interessei-me pela causa, fui à Palestina e depois passei lá vários meses, durante 3 anos, e aí também desenvolvi um trabalho, e acho que esses trabalhos para mim são os mais importantes e Sim, mais isso também marcantes. está publicado. Sim, foi publicado. A partir do teu website as pessoas também podem ver. Sim, sim, É. chegou a ser também publicado aqui no Público, no Uhum. P3, no P2, P2. Uhum. chegou a ser impresso até. Portanto, sim, pá, acho que esses dois trabalhos são os mais marcantes para mim, porque
como fotógrafo e como estávamos a falar no início, experimentei de tudo, quase, Uhum. vá, calma. E sim, para além da paixão da fotografia do momento, do dia a dia da rua, também gosto, pá, e tenho duas causas que apoio e que continuamente tenho fotografado e me interessam imenso, e foi marcante também para perceber, ok, a fotografia também é uma arma, entre aspas, não gosto muito da expressão da arma, mas também é uma ferramenta, Uma vamos ferramenta chamar assim. assim, que, pá, que ajuda imenso a também passares a tua, ah, as tuas, está-me a faltar a palavra, na realidade, passares as tuas, não é vontades, mas as tuas crenças em termos sociais e em que é que acreditas e o que é que os teus valores. Os teus valores, sim, aquilo que está-te a inquietar por dentro e Exatamente. queres não, às vezes é mais fácil para nós fotógrafos mostrar através de uma imagem do que estar só verbalmente. Gostava imenso Sim, também poder escrever e acompanhar, mas realmente não. não sou, a escrita não é provavelmente o meu forte. Eu queria agarrar naquilo que tu disseste de ter sido voluntário e entrado, por exemplo, nesse campo, nessa vila, na jungle. Como é que foi um, como é que tu ganhaste permissão, se pudermos chamar assim, para fotografar? Porque às vezes ouvimos estas histórias, ahm, vai-se, basicamente quem ouvir este episódio já sabe, ou fica agora também a saber que vai ser um episódio com um fotojornalista que é o Mário Cruz, e que ele te falou de uma experiência dele também num campo, não era bem campo de refugiados, mas que é difícil às vezes entrar lá e ter permissão. Como é que foi no teu caso? Entraste lá como voluntário e tinhas a câmara e foste apanhando alguns momentos? Conseguiste falar com alguma ONG ou como é que foi esse processo? Sei que às vezes é complicado, não é? Sim, mas lá está, eu entrei inicialmente como voluntário, portanto tive o contacto com a organização não governamental que estava lá, eram várias, mais pequenas, e pronto, eu estava disposto a ir lá dar uma ajuda na parte depois da alimentação, que eram feitas as refeições, a parte de recebiam donativos e fazer a separação dos donativos e depois ajudar no que fosse preciso. E depois em conversa acabei por dizer, olha, eu sou fotógrafo. Eles: "Ah, és? Olha, espera lá, mas pá, pega na câmara e vai fotografar e vai documentar aquilo que estás a ver, que pá, felizmente nós em termos voluntários agora neste momento até estamos Mas ok, estamos sim. ok, não Uhum. estamos desesperados em termos de pessoas e provavelmente é mais importante que faças uma abordagem, e uma documentação do que é que se está a passar aqui". Foi assim um bocadinho, acabei por se calhar conhecer as pessoas E certas. foi muito natural também, Isso sim. sim, foi. Agora é lógico que quer dizer, não estavas completamente, não andava com um passe a Sim, dizer: "Eu tenho press. Sim, autorização, sim, posso sim. Sim, fotografar". sim, sim, sim. Depois é um bocadinho com pá, vais vendo e conhecendo as pessoas e tentando perceber o que é que consegues fotografar Sim. e o que é que não consegues, se tens permissão ou não, mas é uma coisa mais do momento, vais perguntando, havia pessoas que não se importavam, havia outras que não gostavam, e pronto, e acho Sim. que é um bocado isso, mas a minha portanto, eu nunca fui lá como eu vou fazer um trabalho de reportagem. Logo vou publicar num jornal ou tenho a ideia de fazer um trabalho e não, foi mais, ok, quis ir ver, quis ir ajudar e acabei por me Sim. envolver de outra maneira. E isso também me deu uma visão diferente. Portanto, Uhum. há imensos trabalhos sobre Calais, sobre a jungle, e pronto, eu fiz a minha abordagem e tentei dar um bocadinho mais a conhecer o que foi feito lá e de uma maneira mais positiva, lá está, por exemplo, eu há um bocado falei e percebi na tua cara que havia restaurantes, Sim, havia cafés, sim, quase ninguém sabe, percebes? sim. E na realidade foi tudo destruído, Uhum. porque o governo francês achou que é preferível estar em tendas no meio dos bosques e viver em condições miseráveis do que ter um barraco construído em madeira com um colchão e estarem protegidos às intempéries. Mas claro, aquilo para o governo francês era complicado porque estava ali um ponto de ok, podemos ficar aqui à espera e depois tentamos atravessar. Era um ponto complicado. Mas sim, coisas muito bonitas foram feitas lá e as pessoas com o tempo todo, que havia gente que ficava lá 6 meses, um ano, uh,
com o tempo todo nas mãos e a vontade das pessoas. Havia restaurantes do Afeganistão, havia restaurantes da Síria, com as doações e com a ajuda, eles iam comprar mantimentos. Havia os Jungle Cigarettes, eles compravam pacotes de tabaco Uhum. e faziam os próprios cigarros e depois vendiam a vulso. Pá, Uhum. havia toda uma economia paralela que eu achei interessantíssima. E foi muito mais essa a minha abordagem, que é, atenção, as pessoas juntas, ninguém saiu do país de origem com vontade de roubar empregos a ninguém, nem Ninguém, de sim, fazer mal. As pessoas só querem viver como nós sim. e querem terem uma vida segura e estável e trabalhar para sustentar a família, que às vezes estavam com eles, outras vezes ficaram nos países de origem e as pessoas simplesmente vão enviando dinheiro. Portanto, essa abordagem e essa vivência acho que se dá muito pelo tempo que tu tens como fotógrafo para dar aos trabalhos que queres desenvolver. E no meu caso, eu gosto de dar bastante tempo, às vezes até nem sei quando parar, na realidade. Mas acho que é importante porque às vezes, se fores a um sítio uma semana ou 15 dias, tens uma abordagem, vais-te fazer, tens uma leitura e o teu trabalho vai ser diferente que se estiveres lá 2 ou 3 meses, ou 4 ou 5 ou 6 ou um ano. Sim, claro, porque depois também a tua visão vai se alterando Claro, e as pessoas também olham para ti de de maneira uma diferente. diferente. Se Eu, calhar estão mais abertos à sem tua dúvida, presença, ai à desculpa, tua acho que bati presença. agora no Não há microfone. problema. Eu, voltando e pegando um bocadinho na parte das permissões, Uhum, eu no tempo que tive em Calais, fui lá muitas vezes, porque estava muito uhum, perto de Londres. Falava com as pessoas e as pessoas diziam: mas espera lá, estás a fotografar para quem? uhum. É para um jornal? É para quem? Porque pá, já estamos fartos de ter e foram lá fotógrafos de todo lado, atenção, aquilo era uma correria de fotógrafos para trás e para a frente. Eu vi lá fotógrafos hiper conhecidos, pá, toda a gente foi lá quase. E as pessoas diziam: mas o que é que vais fazer com as fotografias? É que na realidade as vossas fotografias e as vossas reportagens ajudam-nos muito pouco. Não me tiram daqui, não me ajudam, não me dão um apoio para haver um tratamento mais igualitário, não é? Porque eles na Uhum. realidade têm os documentos todos, as pessoas são todas legais como eu e tu, tens o passaporte ou o cartão de cidadão português, eles tinham da Síria, do Afeganistão, do Irão, do Sudão, todos têm um documento, mas o documento não é válido aqui. Não lhes dá acesso a entrar num aeroporto Uhum, ou a passar uma fronteira. Portanto, eu tinha muito isso de, ok, mas estás a fotografar para quê? uhum, Eu dizia: não, estou a fotografar para mim, com tempo, sem, pá, e depois, claro, vais conhecendo as pessoas, ele já está aí há bastante tempo, e tens uma abertura completamente diferente. diferente. E acho que tu próprio depois também acabas por moldar o teu olhar à vivência que tens no Sim, espaço sim, e também com as pessoas. começas a ver coisas diferentes. Ontem, a passar aqui na minha rua, vi uma coisa que nunca tinha reparado e estou aqui há meses. Isto parece que é uma coisa tão banal, mas é verdade. Até num trabalho podemos ir no mesmo, fotografar para a mesma zona sempre e depois começamos a ver coisas diferentes porque estamos tão focados no que está à nossa frente, não é? Parece que Sim, temos sim, palas, estamos tão sim, focados sim, naquilo, sim, mas de repente vimos uma coisa diferente ou procuramos algo diferente também. Isso completamente. faz todo sentido. Essa abertura e, e essa tentativa de estar. Eu costumo dizer que eu uso muito a fotografia para conhecer. É uma boa desculpa para mim. Eu levo a câmera, vou ali conhecer, vou ali ver, vou ali. Uhum. E eu também tenho muito a necessidade de absorver através da câmara, é uma ajuda e a câmara ajuda. Mas mesmo no dia a dia, por exemplo, pode parecer assim um bocadinho sem sentido, mas o que tu estás a acabar de dizer, imagina, tens a tua rotina, tens o teu caminho que fazes da A a B todos os dias. Eu normalmente faço esse caminho por vários outros, nem que vou na mesma da A a B, mas não faço sempre no mesmo, não vou nunca sempre pelo mesmo lado de passeio, nunca uso sempre a mesma rua. Pá, são pequenas coisas que parecem estúpidas, não são, que dão-te uma abertura de olhar diferente. Há pessoas que gostam sempre de ir do mesmo lado da rua, Sim. sentam sempre no mesmo banco, comem sempre a mesma coisa ao almoço, ao pequeno almoço. Pá, eu sou uma pessoa que muito mais de que experimentar.
pronto, e esse experimentar visual também para mim é muito importante. Uhum, isso faz todo o sentido. E queria te perguntar aqui, antes de saltarmos para o último tema, a seguinte questão, que é o quão importante achas que é os projetos de autor para nós fotógrafos? Porque tu o fazes, achas que todos nós devíamos tentar ou ter projetos mais pessoais? Porque muitas vezes eu acho que nós ficamos tão focados no nosso trabalho, não sei se tens essa opinião, ficamos tão vidrados no nosso trabalho que às vezes parece que esquecemos daquele bichinho da fotografia quase como um hobby, de género, olha, vou fazer isto só porque gosto. Não Sim, estou a pensar, pá, posso ganhar um prémio, pode aparecer aqui ou ali, mas não é esse o foco. É, vou-me divertir. fotografar por fotografar. Sim. Que basicamente é um projeto de autor, é da Sim, sim. autoria Não, própria que epá, e não. eu, para mim isso é fundamental. Eu não consigo não ter essa vontade. Portanto, e acho mesmo que os projetos de autor e aquilo que tu na realidade dá-te vontade e pica para fazer na fotografia, deves fazê-lo. Por isso é que eu faço e fiz aquela distinção, ok, eu faço a fotografia comercial Sim, disseste logo, e é ok, separaste. isso é o que eu Sim. faço para pagar as contas, não é? Como qualquer pessoa, e posso fazer vários trabalhos, vários estilos. Mas aquilo que me dá gosto é isto, pá, e tento fazer o máximo que tiver tempo, porque o trabalho que acontece é que às vezes rouba-te tempo, não é? Uhum. Tu tens coisas a fazer, tens prazo a cumprir, de repente estás envolvido numa rotina laboral e de trabalho que, epá, mas eu até gostava de fazer outras coisas e nem tens esse tempo. Mas pronto, eu tento tirar um bocadinho esse tempo para mim, porque acho que é fundamental, e depois tento fazer aquilo que realmente me apetece e gosto, e se puder depois pôr cá para fora, melhor ainda. E acho que aí é que também é importante, mas só deve ter confiança para. Eu costumo às vezes dizer assim para mim mesmo, pá, mesmo que ninguém goste, eu gosto. E acho que isso para mim é que é importantíssimo. Eu não faço fotografia para os outros gostarem. Eu faço fotografia porque eu gosto e gosto de ver, e há fotografias que, pá, que me interessam. Pronto. Como gosto de olhar para trabalhos de outros fotógrafos que acho espetacular e que me interessa imenso. Eu sou um ávido colecionador de livros, adoro livros de fotografia. Pá, e há trabalhos fantásticos, há coisas extraordinárias aí. Mas se tu próprio não confiares naquilo que fazes, dificilmente vais ter vontade de fazer esses trabalhos autorais. Portanto, pá, eu faço. Depois, se correu pior ou correu melhor, pá, não me interessa, na realidade. Pelo menos fizeste, querias fazer e Sim, fizeste. sim. Olha, e é engraçado, e é uma das coisas que, pronto, é que não sei se ias tocar nisso ou não, mas os trabalhos autorais, e no meu caso, tinha vontade de fazer umas impressões e umas coisas, e de repente em- passei para um projeto com outros fotógrafos, que é a Quiosquezinho, e Vamos falar agora. pronto, então olha, Não, antecipei-me. podes antecipar-te, sim. E de uma ideia que nasceu um bocado, de, opá, ainda nunca publiquei um livro, mas se calhar um livro para começar é um bocado um passo demasiado largo, e então andava aí a experimentar em casa, a fazer fanzines e impressões em casa, e dobrar e agrafar e tal. E fiz vários testes, tenho vários testes em minha casa, trabalhos meus, que nunca depois publiquei. E depois, quando voltei para Portugal, em conversa com o Paulo Pimenta, disse: opá, faço, devias fazer e tal. E depois, "Olha, e se a gente fizesse uma coisa em conjunto?" E depois, na altura, também falámos com o Daniel Rodrigues. O Daniel também achou interessante a ideia. E pá, juntámos os três, criámos um conceito ali, a Quiosquezinho, no projeto. Lançamos a edição zero com 3 trabalhos nossos, tudo num pacote de 3 fanzines. E depois, de repente, já vamos para a 7ª edição, que vai sair agora em finais de abril, meados de maio. Portanto, às vezes uma coisa pessoal transforma-se numa coisa maior e num projeto até Outras com dimensões, não é? outras dimensões, e que, para além de promover o teu próprio trabalho, de repente também já estás a dar palco e espaço a outros fotógrafos e a outros companheiros de trabalho. Sim, E de, e de e agora tens um projeto, o Quiosquezinho, também vou deixar o link na descrição porque vocês também têm o vosso sim, website. sim, não há uma Ahm, faltada. sim, para darem uma vista de olhos. Eu fui lá hoje só para confirmar, mas estava tudo esgotado, ou seja, as outras edições
Não dá para obter nenhuma edição. Ainda dá, Ah, ainda dá. ok. O escutado é só mesmo, é Não, aquele. o esgotado são as edições especiais. Ah, ok, ok. Essas sim, Sim. já estão esgotadas. Porque, pá, o fanzine, o quiosque, tem uma tiragem muito curta, porque foi um projeto, é autofinanciado por nós, quer dizer, começou pelo investimento nosso, depois a revista, um fanzine vai-se pagando ele próprio, cada Uhum. edição vai pagando A a que vem. circulação e a que vem, não é? Exatamente, Sim, paga os custos sim. de impressão e os custos todos fixos, ter um website, ter aquelas É o coisas normal, todas, sim. normal, e depois vai sobrando dinheiro, vais fazendo o próximo, depois o outro paga, vai-se Sim. equilibrando assim. E portanto a tiragem é de 150 exemplares, sendo que 30 são edições especiais. Acho que sim, as edições especiais estão quase todas esgotadas, acho eu. Já não há, mas há algumas edições normais ainda disponíveis. Uhum. Boa. Portanto, as pessoas podem ir vendo e, se Sim, quiserem quiserem apoiar, já sabem. apoiar, Sim. aproveitem, porque o projeto, lá está, não é financiado, é mesmo também por amor à camisola, portanto, sem o apoio do público Uhum. e dos apaixonados pela fotografia para realmente comprar as edições e apoiar, nós também não conseguimos continuar a fazer o trabalho Que que estão a gostamos. fazer, sim. Sim, basicamente é a mesma coisa com este podcast. E agarrando no Quiosquezinho, nesta nova edição, o que é que vai estar incluído? Podes beber água à vontade. Faço aqui aquele compasso de espera com aquela música de elevador do tiri, tiri, tiri. Não estou a brincar. Mas o que é que vai estar incluído? Não sei se podes falar disso, não podes falar. De alguns trabalhos assim por alto. Só para as pessoas também terem uma ideia do que é que vai numa zine vossa. Ok. Eu falo um bocadinho do. Pronto, nós lançamos agora a Quiosque 6.0, que foi um trabalho do Augusto Brásio. Ah, e, uh, e falo um bocadinho do passado, porque ainda não queremos revelar quem é que vai ser Ok, ok, sim. a próxima fotógrafa. É uma fotógrafa, pronto. Uhum. Isso aí já revelo. E, portanto, temos iniciado, quer dizer, fizemos ainda um lançamento em sessão zero para ver como é que as coisas correram bem, conseguimos ter dinheiro para avançar, e entretanto publicamos a Pauliana, o Manuel Roberto, o João Pina, a Rita Carmo, a Ana Brígida e Augusto Brásio. Portanto, são todos fotógrafos e fotógrafas na área documental, mas a Quiosque é mais do que isso também vai ser o conceito da Quiosque é que seja abrangente para todos. E isso é fundamental. A Quiosquezinho não quer ser um livro de fotografia, a Quiosquezinho quer ser um fanzine de fotografia acessível, pá, o custo da edição normal são 8 euros, e quero chegar ao maior número possível de pessoas que muitas vezes gostam de fotografia, mas pá, comprar um livro de fotografia não é barato, Uhum. não é? Tu sabes, Sim. quer dizer, mas 8 euros, 8 euros é É menos de um jantar fora, por isso. Ou uma... se fosse, se fosse 8 euros um jantar fora, ainda estávamos Hoje em bem. dia, se Hoje calhar, em uma ida dia, ao cinema, por isso. É exatamente, menos uma ida ao cinema. pois, exatamente, são 3 ou 4 cervejas ou um lanche. 3 ou 4 cervejas depende da zona também. Também é verdade. Há sítios que a cerveja agora está acima dos 3 É euros. verdade, tens razão. Não, mas pronto, é isso. Sim, estou a brincar, estou Ser a brincar, sim. a ideia e o conceito original do projeto é esse mesmo, é ser abrangente e dar a conhecer fotógrafos e fotógrafas. Neste momento temos publicado maioritariamente fotógrafos portugueses, apesar que o Manuel Roberto é moçambicano. Mas pronto, tem o trabalho, e o trabalho dele que foi publicado foi de Moçambique, mas ele já vive cá há muitos anos, ele é editor de fotografia do Público na parte norte, mas de resto têm sido maioritariamente então portugueses, mas sim, se continuar e vai continuar, o projeto depois poderá até abrir para fotógrafos estrangeiros, para fotógrafos emergentes, para todo tipo de fotografia que nos interessa também publicar, como editores, que vamos fazendo a nossa seleção e vamos dando a conhecer trabalhos. Lógico que inicialmente também tivemos e temos que nos apoiar um bocadinho em pessoas com algum nome, mais Claro, normal. conhecidas, porque provavelmente se fosse só fotógrafos emergentes ou menos conhecidos com um trabalho excelente, provavelmente em termos de vendas era mais complicado. Lógico, temos de fazer aqui um balanço sobre, na parte comercial também do projeto, né? Quer dizer, a gente Uhum. para se manter vivo tem que vender e para vender também tens que ter algo que chame.
a atenção do público e tem que ser pessoas com É mais aquele jogo de nome na cintura, praça. não é? É o jogo de cintura, como costuma-se dizer. Mas é isso, se quiseres, se estiveres a ouvir isto e quiseres apoiar, já sabes, tens, Por há o favor. link na descrição. Que é sempre bom apoiar estes projetos porque, como tu disseste, é um projeto que é pessoal, por assim dizer, que são vocês que estão a financiar e o público também está a financiar, assim é que é. E pá, é preciso projetos como esse, por isso também foi uma das razões que eu também te quis trazer aqui para poderes também falar um pouco do projeto, porque tu também mencionaste isso no início da conversa, que no estrangeiro há imensos projetos, galerias, etc., da nossa comunidade, não é, de fotografia, e em Portugal, felizmente, estão a aparecer cada vez mais e é importante nós todos apoiarmos, porque se nós não apoiarmos, os projetos aparecem e desaparecem e não podem desaparecer. E nós todos ganhamos com isso, de eles estarem presentes, porque só dá valor à comunidade e valor ao nosso trabalho, porque é uma inspiração ver esses trabalhos, ver que é possível e continuar também a Sim, crescer com eles. completamente. E é um bocado, e aproveito para dar um bocadinho de graxa ah, a ti, Ricardo, também, mais uma vez obrigado pelo convite. E a graxa projetos como o teu também são importantíssimos e uma pessoa tem que, como acabaste de dizer, se apoiar e não podemos só pedir o apoio do público. Ai, há pouca aderência às coisas de fotografia. Não, provavelmente somos nós próprios, os fotógrafos, dentro da nossa própria comunidade, que temos que dar o primeiro passo do apoio. Portanto, provavelmente temos de ser nós a ir às exposições, a comprar livros de fotografia, a apoiar a Quiosquezine, a ouvir o teu podcast, a participar ativamente para criar essa dinâmica dentro da própria comunidade. E se a própria comunidade não apoiar, dificilmente tens um apoio externo. Uhum. É É verdade. importantíssimo. As pessoas Uhum. têm que perceber que nós temos que nos apoiar uns aos outros dentro da nossa comunidade. Os fotógrafos têm que apoiar os próprios fotógrafos. E depois, sim, claro que temos que ter o apoio do público em geral, porque senão a comunidade também não consegue sobreviver. Uhum. Mas se não houver um apoio interno, dificilmente conseguimos crescer. E Uhum. eu acho que isso é importante. E isso lá fora, acho que é, pelo menos a experiência que eu tenho de Londres, é que há um apoio e há uma ligação muito forte dentro da comunidade de fotógrafos e da fotografia em geral. E as pessoas tentam-se apoiar e dar o seu contributo. Claro que depois também há as triquices e os problemas e as É em todo cosquices, lado, há em sim. todo lado a mesma coisa. Mas é muito importante dentro da comunidade nós percebemos qual é o nosso papel, que é eu posso fazer, eu produzo, mas também tenho que Uhum. apoiar. Sim, sim. E acho que é uma boa maneira para terminar, porque eu concordo plenamente e felizmente com o podcast, para teres também uma ideia, no início, em 2020, quando eu o criei, tinha imenso receio de isto vai correr mal, ninguém vai ouvir, neste caso também ver, ninguém vai ligar, vão gozar com o meu sotaque por ser algarvio, não, pá, mil e uma coisas. E o feedback tem sido positivo e agradeço também aos ouvintes por isso. E mostra que a comunidade afinal não é aquele bicho de sete cabeças que às vezes pensamos que são todos, pomos as pessoas sempre no mesmo saco Sim, e sim, não, tem que se fazer a não se tem que distinção. tem-se fazer distinção e é como tu disseste, agarrando um pouco naquilo que disseste de mostrar o melhor, eu gosto muito disso também no podcast, que é não apontar só o dedo ou apontar o dedo às coisas, porque às vezes também temos muito aquele lado de vou apontar Sim, o sim. dedo feio, não é? De Criticar, estamos sempre criticar, é lá. isso. Sempre Criticar lá. somos o primeiro da fila. Eu não gosto muito de criticar, às vezes já é necessário Às vezes também é apontar o dedo, preciso. não é? Mas também ver o lado bom das coisas. E felizmente, como falamos aqui mais que uma vez, as coisas estão a mudar. Espero que continuem. E José, para terminar, muito obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado eu também, Ricardo. Foi um prazer estar aqui. Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.